Maus tratos contra animais não é apenas uma questão de crueldade, mas sim um crime previsto em lei. No Brasil, a legislação é clara. Desde 1998, a Lei de Crimes Ambientais estabelece punição para quem maltratar, ferir, abandonar ou abusar de um animal. Em 2020, com a lei chamada Lei Sanção, as penas foram aumentadas para casos envolvendo cães e gatos, podendo chegar até 5 anos de prisão. Mas será que essas leis realmente são aplicadas? E por que tantos agressores ainda continuam em liberdade? Nos últimos anos, diversos casos chocaram o país. Cães sendo espancados por vizinhos, cavalos usados até a exaustão em carroças, gatos abandonados em sacolas, sem comida e sem água, crimes que geraram revolta, protestos e pedidos por justiça. Mas apesar das denúncias, a sensação é de impunidade. Muitos desses agressores respondem liberdade e raramente cumprem pena em regime fechado. Olá, fã de True Crime, sejam bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michele Lins e aqui mergulhamos nos casos mais sombrios e perturbadores da história criminal e também da paranormal. Mas hoje nossa história será bem diferente. Hoje vamos falar do crime contra animais, crime contra aqueles que não têm voz. Fiquem até o final e quem ama os animais vai ficar em choque com esse caso. Primeiro eu vou contar sobre o resgate e depois sobre o que pode ter acontecido. Existem duas hipóteses e todas duas é muito nojenta. É muito triste saber do que um ser desumano ele é capaz de fazer com um animal. Eu gostaria de pedir que, caso vocês gostem desse vídeo, sejam contra os maus tratos a animais, que vocês, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal, né? A partir de hoje eu vou estar sempre trazendo esse tipo de caso aqui, porque nós precisamos parar com essa crueldade. Eu vou começar contando um pouco da minha história, para que vocês possam entender esse caso, porque eu participei dele. Eu sou ativista da causa animal e protetora independente, né? Hoje eu tenho, sob os meus cuidados, 53 animais na minha casa. Ela se tornou um abrigo e eles hoje moram comigo. São 46 gatos e 7 cachorros. Então minha vida de protetora deu um up depois que eu adotei Bruce, que é um bulldog francês. Ele foi levado para a eutanásia só por ser paraplégico, mas estava saudável. E hoje Bruce tem uma família linda, que são seus tios e tias, e tanto ele como todos os seus irmãozinhos são ajudados pelo Instagram, que são dois. Eu tenho dele e um que acabei de criar, que eu já tinha um, mas eu encerrei e acabei de criar outro para os gatos. Eu vou deixar aqui o Instagram deles e caso vocês se interessem, vocês vão lá seguir Bruce e também conhecer um pouquinho da história dessa cadelinha que eu não, infelizmente, não vou poder postar tudo aqui. No dia 12 de setembro agora de 2025, né, sexta-feira, meu telefone ele não parava de tocar. Várias mensagens. Eu tinha acabado de dar banho em Bruce e estava me preparando até para tomar o meu banho quando eu vi meu celular tocando, porque ele vive no silencioso, ele nem vibra. Era Fátima, recepcionista da clínica de doutora Aniele. Ela estava aperreada. Nas mensagens que tinha, era várias vezes, urgente, Michele, me liga, atende. E era sobre um resgate de uma bulldog em estado crítico. Ela estava a 3 cidades, né, depois da minha. Fátima, ela me mandou vídeos, fotos que ela tinha recebido desse pedido de socorro. Eu fiquei em choque e fiquei pensando como um ser humano pode ser assim, né? A gente sempre pensa nisso. Ela me disse que quem viu a foto foi um rapaz, né? Ele tinha encontrado essa cadelinha em uma mata e essa cadela estava com mosca em cima dela e estava muito assustada. Então Fátima me passou o contato desse rapaz. Eu entrei em contato com ele e com a esposa e pedi que ele buscasse, né, a cadelinha, porque já estava anoitecendo, e me passasse o endereço que eu estava indo buscar ela naquele momento. Eu liguei para Eduarda, ela é Uber, sempre faz Uber Pet para mim, né? E falei com Fernanda, que é uma amiga que também é protetora, e nós duas trabalhamos juntas na causa animal, para que nós duas fôssemos, né, fazer esse resgate. E eu publiquei os vídeos, fotos no Instagram, nos dois Instagrams, fazendo um pedido de ajuda para ir buscar essa cadelinha e levar ela direto para a emergência. Aqui eu não vou poder postar, colocar, né, todas as fotos e vídeos abertamente, porque o YouTube pode derrubar o vídeo, mas quem quiser ver tudo, fica à vontade para ir no Instagram
E eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Nós levamos mais de 2 horas, né, para chegarmos no local. Ainda nos perdemos lá, mas finalmente chegamos. E ela estava dentro de uma caixinha, em choque, assustada. Seus olhos clamavam por socorro. Ela tinha medo, muito medo e muita dor, gente, muita dor. Vocês não têm noção de como ela estava. E a situação dela era horrível. E quando eu e Fernanda, a gente viu, né, Fernanda na mesma hora deu o nome de Vitória a ela. E saímos de lá correndo, né, para levar ela para a emergência. E a Aniele, doutora Aniele, já estava esperando a gente, né, que foi mais uma lenda para a gente voltar, porque é muito longe. E Vitória finalmente foi atendida no mesmo momento que nós chegamos. E foram feitos os primeiros socorros em Vitória. Ela tomou várias medicações para dor e começou a fazer a limpeza daquela área dela que estava afetada. Gente, para vocês terem noção da gravidade, ela estava com seu útero saindo pela sua partezinha íntima. Uma coisa horrível, triste. Seu útero, né, tinha um buraco que estava cheio de miíase. Para quem não sabe o que é miíase, são tapurus, né, como a gente chama, larvas, bicheira. Ela tomou medicação, né, que é para amíase, fez vários exames de sangue e no sábado faria o de leishmaniose, que a Aniele estava suspeitando que ela estava com a leishmaniose. E ela foi internada para poder se estabilizar para a cirurgia. Ela estava muito em choque no momento que a Aniele colocou ela na baia. A Aniele cobriu, né, o local, depois cobriu ela com uma manta. Vitória ali, ela descansou. Seu olhar era de gratidão. Gente, ela deitou de ladinho e o olhar de Vitória era de gratidão. Ela olhava como dissesse: obrigada, obrigada. Foi uma cena que, foi um olhar que eu jamais vou esquecer. Ela ali naquele momento, eu acho que, a gente não sabe quantos dias ela estava ali na rua, mas eu acho que naquele momento ali ela deu aquela descansada, né? Ela conseguiu descansar. No sábado, né, no dia seguinte, Vitória passou por vários outros exames para cirurgia, incluindo o exame de coração. A Aniele mandou dar banho nela, porque ela estava muito suja. A dor dela estava estável, graças a Deus. E seus olhinhos, gente, agradeciam aquele socorro. Os 2 instas pararam por Vitória. Foi uma comoção total. As ajudas, graças a Deus, não paravam de chegar. Muitos falaram comigo que queriam ficar com ela, que os de outros estados estavam dispostos a vir buscar a Vitória para adotá-la. E por mais que a gente esteja acostumado a ver esse tipo de coisa, nós protetores, esse tipo de situação, sempre tem um que nos desmorona. E Vitória acabou com o meu psicológico e com o de Fernanda. Nós duas só fazíamos o tempo inteiro chorar. Passamos praticamente o dia na clínica, na parte da tarde, de 1 hora da tarde em diante, e Vitória entrou para a cirurgia. A Aniele, ela me chamou para entrar também. Eu já tenho o costume de estar entrando numa cirurgia ou outra dela. E a intenção ali era tirar o útero dela, né, de sua parte íntima, e já castrá-la. A Aniele me mostrou a quantidade de bichinhos que tinha no útero de Vitória, nos buraquinhos que tinha por dentro, quando ela começou a fazer o corte para tirar o útero. A barriguinha dela já estava com um cortezinho para castração e a Anne me mostrou que todos os seus órgãos estavam comprometidos com muito bichos. Inclusive, alguns órgãos dela já estavam, infelizmente, necrosados. Vocês conseguem imaginar que essa pobrezinha passou? Imaginem você ser comida viva o tempo todo, por dentro. Meu Deus. Gente, eu terminei saindo do bloco cirúrgico, porque eu não aguentava mais. E a Aniele disse: Michele, não te preocupa que a gente vai fazer o possível por ela. Mas que estava muito difícil ali a cirurgia. Então eu saí. A cirurgia demorou mais do que esperado, a situação era muito crítica. E algum tempo depois a Aniele me chama para me informar que Vitória entrou em sepse e veio a óbito. Seus órgãos, por estarem sendo devorados, já estavam paralisados. E mais um caso de maus-tratos vencido pelo agressor. Mas o que foi finalmente aconteceu com Vitória? Vamos voltar um pouquinho, né, durante o tempo que a cirurgia estava acontecendo e que eu saí do bloco.
e me encontrei com uma pessoa lá fora. Existem duas hipóteses e uma situação confirmada. Eu e Fernanda conversamos muito com uma pessoa que é protetora, que fez um outro resgate de um dálmata nesse mesmo local, o local exato que Vitória foi encontrada. O dálmata também estava numa situação deplorável, passou por várias cirurgias e, graças a Deus, ainda viveu um bom tempo. Fora ele, tiveram outros descartes no mesmo lugar. Então, duas coisas podem ter acontecido a Vitória. A primeira é que ela foi violada por um homem, e existem muitos casos desse tipo. E a segunda é que ela pode ter sido amarrada para ser violada por vários cachorros para procriar, né? Ela provavelmente era uma cadela de matriz, paria para sustentar o vagabundo que fez isso a ela. Mas uma certeza nós temos, pela situação de Vitória e de alguns órgãos, que ela apanhou muito, 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 muito. Esse vídeo é um grito de socorro por tantos animais maltratados, esquecidos, abusados, negligenciados pelo ser desumano, pela polícia e pelo governo. No Brasil, maus tratos a animais são crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998, que pode resultar em detenção e multa. E especificamente para cães e gatos, que eu não entendo porquê, só para eles, a Lei 14.064 de 2020 aumentou a pena para a reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda do animal. Mas aí eu pergunto a vocês conhecem alguém que pegou de 2 a 5 anos por maltratar algum animal? Eles pagam fiança, gente, e saem sorrindo pela porta da frente, né? A dor fica apenas no animal que sofreu. O artigo 32 da Lei 9.605 define a prática do ato de abuso, maus tratos ou ferimento ou mutilação de animais silvestres domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, como crime punível com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Já a Lei 14.064, ela alterou a Lei 9.605, aumentando as penas para maus tratos a cães e gatos de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Essa pena é aumentada da metade até o dobro se o crime resulta na morte do animal. E quem já cumpriu essa pena aqui no Brasil? Diga um nome que eu não conheço, nenhum tenha cumprido uma pena de maus tratos a animais. É uma lei que não funciona, nunca funcionou, e a gente luta para que um dia ela venha a funcionar. Mas o que são considerados maus tratos a animais? Manter os pets em lugares anti-higiênicos ou locais que impeçam a respiração, movimento ou descanso do animal, deixar o cão ou o gato exposto ao sol por longos períodos ou, ao contrário, sem qualquer tipo de iluminação, obrigar o pet a trabalhos excessivos, inclusive em competições que possam causar pânico, estresse ou esforço acentuado, golpear, mutilar ou ferir voluntariamente qualquer órgão do pet, com exceção do procedimento de castração. Não providenciar assistência veterinária em casos de acidente ou de doença. Não garantir o alimento ao pet, água, e abandonar cães e gatos. Não dar condições adequadas para os animais ou privá-los de suas necessidades básicas. Abusar sexualmente de animais. Provocar envenenamento que cause sofrimento ou resulte em morte, instigar ou utilizar animais em briga esportiva de bichos da mesma espécie ou de espécies diferentes. E analisando essa lista com atenção, dá para perceber que maus tratos não é um caso isolado, né? E distante do cotidiano. Na verdade, eles são bem mais frequentes do que as pessoas imaginam. Só nós, protetores e ativistas, sabemos como é frequente. Apesar de existirem projetos de adoção de pets bem-sucedidos, a taxa de abandono dos bichinhos ainda cresce ano após ano. E é por isso que todos devem conhecer a lei de maus tratos aos animais e denunciar qualquer tipo de abuso. No Brasil, segundo estudos do Instituto Pet Brasil,
realizados com 400 organizações não governamentais, o país tem quase 185 mil animais abandonados, dos quais 60 foram vítimas de maus-tratos e os restantes de abandono. As denúncias contra maus-tratos podem ser feitas na delegacia de polícia, na promotoria de justiça e meio ambiente e no Ministério Público, mas a gente tem que ficar em cima, porque infelizmente, do mesmo jeito que acontece com o ser humano racional, o engavetamento, né, não está nem aí, imagine com o animal. A gente tem que denunciar e ficar ali, cobrando dos órgãos. Vocês sabiam que a autoridade policial tem a obrigação de receber a denúncia, de registrar o boletim de ocorrência. E se o policial se recusar a agir, ele poderá ser responsabilizado por crime de prevaricação, que está no artigo 319 do Código Penal. Nesse tipo de situação, a gente faz uma denúncia ao Ministério Público ou direto à Corregedoria de Polícia. E esse policial, ele pega uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano de multa. E isso, gente, está no Gov. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser entrar no Gov e se certificar. Mas aí eu faço uma pergunta, né? Quantos policiais já foram condenados por isso? A grande maioria não liga. Não vai com protetores em cativeiros ou em locais que animais estão sendo maltratados. São poucos que lutam pela casa. Eu conheço na palma da mão quem faz isso. E hoje nós estamos atrás de quem fez isso com Vitória e que fará com tantos outros animais. E esse vídeo é um grito de socorro por todos os animais que nesse momento estão sendo espancados, violados, abusados, maltratados e abandonados. É um vídeo pela falta de políticas públicas pelos animais de rua, seja gato, cachorro, coelho, qualquer um. É um vídeo de incentivo à adoção e à abolição do comércio de animais. É um pedido de socorro por aqueles que não têm voz. Essa lei ela precisa mudar. Ela precisa ser mais severa. E também é um pedido de justiça por Vitória, para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. E que quem fez isso a Vitória seja denunciado, para que possa pagar pelo que fez e não fazer com mais nenhum animal, como ele provavelmente já fez com outros. E quem se sensibilizou com a história de Vitória, deixa um coraçãozinho para esse anjinho, que infelizmente veio a óbito depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, depois que por algumas horas ela conheceu o amor. Deixa um like para Vitória, deixa um coração para que seu espíritozinho, para que sua trajetória nunca seja esquecida. E até o próximo vídeo.